apresentar, que talvez não seja tão conhecido. Meu nome é Paulo Fã, sou conselheiro da Sergs e fui incumbido de fazer ser o mediador deste evento pelo presidente Walter. A indústria da construção, ela tradicionalmente é vista como conservadora, e é conservadora mesmo, está vivenciando grandes transformações em busca de um ambiente cada vez mais competitivo. Por isso, as empresas precisam permanecer ágeis para se antecipar aos desafios do futuro. Isso é muito animador. Quem viveu um pouco mais na construção civil, como eu, nós já vimos essas iniciativas acontecerem num outro momento, num momento ainda onde não se dispunha desses meios ágeis, modernos e eficientes da internet, da computação e da digitalização, mas a construção, lá nessas décadas, tiveram um movimento muito forte também em inovações, e muita coisa foi feita e ganhos de produtividade em cima de inovações. Na época, a construção estava muito pujante, a existência do BNH fomentava os recursos, mas, infelizmente, com o encerramento da atividade do BNH, toda essa história e esse princípio de inovação e tal foi perdido. Mas agora fico animado em tomar conhecimento dessas novas iniciativas, nesse novo momento, onde ferramentas mais eficientes estão aí disponíveis para o setor, e vejo, assim, uma grande diferença também, que naquele momento todas as iniciativas eram para que a construção fosse construção em loco, as inovações eram todas em loco, e hoje parece que é uma tendência da inovação, de uma industrialização fora do canteiro e uma montagem praticamente no canteiro, e isso deverá trazer muita vantagem e muita qualidade na execução das obras. O setor é o segundo pior em adoção de tecnologias. Por esse motivo, seus índices de produtividade ficaram estagnados nos últimos 20 anos. A digitalização na construção é essencial para produzir componentes de tecnologia que melhore o processo construtivo. A inovação, certamente, reduz e otimiza o processo de produção em campo, bem como diminui o desperdício de materiais. Essas conquistas e inovações na construção são possíveis via tecnologia, e temos caminhos livres e muitas oportunidades para criar propostas e soluções para melhorar o setor no Brasil. Acompanhando essa temática, a Sociedade de Engenharia, então, traz, nessa manhã, a discussão e a apresentação de cases de sucesso dentro dessa visão de inovação e uso de novas tecnologias. Nós temos 6 apresentações, 6 cases, 6 palestrantes, dividimos o tempo, temos 15 minutos para cada palestrante, e eu vou chamar o primeiro palestrante, o engenheiro Cláudio Tittelbaum, diretor do Escritório de Engenharia, Joel Tittelbaum. Cláudio, te apresenta para teu processo de apresentação. Bom dia a todos os colegas, aí, todos os amigos, em nome do presidente Walter Liz, também do Dr. Ponte, que nos assiste, também agradecendo ao Romano e ao Paulo Fã pelo convite. Então, muito agradecido aí de estar junto com todos vocês. Falar de inovação na construção civil é sempre uma satisfação, né? Uma vez que é um setor, como o Paulo Fã bem abordou, que é muito atrasado em tudo. Então, qualquer pequeno avanço que a gente faz é um grande resultado, né? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente poder falar um pouco disso. Então, somos uma empresa aí com quase 60 anos, estamos fundada pelo meu pai, pelo engenheiro João. Hoje está à frente eu e meus 2 irmãos, o Flávio e o Jader. Temos aí aproximadamente 1 milhão de metros quadrados, já com um sistema de gestão ambiental bem consolidado, e também investindo já há algum tempo
nessa questão da inovação. E para isso a gente tem uma diretriz que a inovação ela deve ser um meio de transporte, não um porto de destino, assim como a gestão, a qualidade, ela não pode ser um fim da empresa, a não ser das empresas que o core business é a inovação. E a gente tem como conceito que inovar é gerar um crescimento sustentável através de produtos, novos processos de gestão, de tecnologia e de modelos de negócio, através da criação de novas competências pessoais, gerenciais, organizacionais, com foco em ganho significativo de competitividade para todas as partes interessadas. E o planejamento aqui dentro é inovar na estratégia, na operação, impulsionado muito pelos diretores, né, pelos acionistas, mas também com o apoio forte dos gestores da equipe, principalmente das áreas de engenharia e de comercial e marketing. Em 61, fomos fundados, né, pelo João, como uma empresa de construção pelo sistema de administração, né, condomínios a preço de custo, e a gente foi se adaptando ao mercado, criando também novas áreas de atuação dentro desse contexto. Então, no ramo imobiliário, hoje atuamos, né, no gerenciamento de obras, no desenvolvimento de bairros planejados e também na consultoria de sistemas de gestão. Como eu falei, então, a gente divide a inovação em modelos de negócio, em produtos, processos e também em novas tecnologias, né? No modelo de negócios, a gente, principalmente com o desenvolvimento dessa unidade de bairros planejados, o primeiro deles em Pelotas, e aí eu vejo aqui que tem importantes parceiros dentro disso, o próprio Pedro Bronstrup, que está aqui conosco na apresentação, nos auxiliou muito na questão do desenvolvimento de toda a infraestrutura, e o Paulo Ponte, né, o Dr. Ponte também, que estão aqui no fornecimento aí de insumos lá na região. Então, foi um trabalho importante que a gente está desenvolvendo lá em Pelotas, que foi uma inovação dentro do nosso modelo, onde a gente fez toda uma urbanização de uma área e hoje tem permutado com construtoras locais por edificações verticais. Então, é um loteamento que foge do tradicional, é um loteamento para obras verticais. E dentro desse loteamento, a gente também tem feito produtos diferentes, também de modo a atender a demanda, né, como o Rampa, que é um centro de inovação, que vai unir todo o ecossistema de inovação da cidade de Pelotas em um só local, com parcerias com Sicredi, Sebrae, Centro de Indústrias e uma série de empresas também. E o Food Hall, que vai ser um grande centro de alimentação na cidade de Pelotas, já com 20 e poucas operações desde o início, contendo já as principais restaurantes de gastronomia da cidade. Focando também agora em produto, além do modelo de negócios, a gente vem buscando oferecer ao mercado produtos com valor agregado. Então, esse é um exemplo do empreendimento em Atlântida, com uma série de serviços pay-per-use e uma série de outras inovações que a gente vem buscando oferecer, buscando fugir um pouco daquela questão dos condomínios horizontais. E quando a gente fala de agregação de valor e custo, esse gráfico aqui, a fonte é o Juliano Polito, isso aqui é um gráfico que está no LinkedIn. A gente vê a questão da inovação e ela é muito bem interessante aqui na integração das etapas do design, do projeto e da construção, com o objetivo de, como eu falei, agregar valor a todas as partes interessadas. Quanto mais cedo aqui, desde o programa de necessidades de um empreendimento, a gente conseguir aumentar a agregação de valor e o desenvolvimento, né, de novas etapas dentro do design, vai ser menor o custo. E quanto mais tarde no desenvolvimento do empreendimento a gente chegar com itens novos, maior vai ser o custo. Então, o grande equilíbrio nisso vai estar o quanto antes a gente conseguir ingressar com novas tecnologias, com novos produtos e com novas ofertas de valor, menor vai ser o custo de implementação. Utilizando bastante também o BIM como ferramenta, principalmente no 3D, que é a modelagem para estudo do produto e detecção de clashes, quanto para quantificação e orçamento da construção. A gente vem cada vez mais segmentando o uso do BIM, então, quanto mais a gente consegue detalhar o projeto, nisso aí é muito importante a forma de contratação do projeto, né? Para o projetista tem que estar muito claro o nível de detalhamento que vai ser exigido dele
na contratação do BIM, porque se, por exemplo, o projeto de instalações não estiver muito bem detalhado na forma como o nosso orçamento vai querer ser montado, muito do trabalho e das horas despendidas na execução do projeto vão ser perdidas, porque vai ser um BIM só para detecção de clashes, mas não vai ser um BIM que a gente vai conseguir utilizar para quantificar, orçar e planejar a obra. Como planejamento e controle da produção, muito tem se utilizado já, é uma questão aí que várias das empresas consultoras e incorporadoras já usam, que é o Lean mais o Less Planner, e a gente tem utilizado muito também a metodologia ágil como uma forma de mentalidade na implementação de melhoria do sistema, aprimorando a forma de trabalho para obter resultados melhores e mais rápidos. O Flávio, que é o nosso diretor aqui de projetos e obras, né? Ele, planejamento, projetos e obras, ele vem puxando bastante a equipe de trabalho nessa questão da metodologia ágil, de modo a criar e manter esses fluxos de trabalho nivelados, puxados e estabilizados. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui, mas à frente a gente vai olhar um pouco a forma como a gente tem feito o planejamento e controle da produção, aqui exatamente através do Prevision, né? Hoje, todo o nosso planejamento e controle da produção tem sido feito através das linhas de balanço. Isso aí fica na nuvem, fica disponível a todos olharem. E aqui, junto com uma linha de balanço, a lista de restrições, né? Com o que é a fazer, fazendo e completo. Isso aí, a equipe toda de gestão da obra consegue ter uma visualização muito completa e é uma forma fácil também de a gente informar o cliente de como está o andamento e a data mais próxima de encerramento do empreendimento. Como buscar esses objetivos na prática, né? Dentro de projeto, conceituação do produto, utilização de novas tecnologias, desde que aprovadas, normatizadas e testadas. A construção civil, volta e meia, a gente recebe muita consulta de fornecedor e de novas tecnologias, mas muitas vezes se esbarra na normatização e no teste delas, né? Então, a gente está muito preocupado sempre de como isso vai se comportar ao longo da vida útil do empreendimento. A pré-fabricação como forma de aumento da qualidade percebida, agregação de valor e aumento da durabilidade. Isso aí é um exemplo dos painéis arquitetônicos de concreto que a gente já vem utilizando desde 2011 aqui em todos os nossos empreendimentos. A gente já não abre mão deles, né? Porque isso aí nos dá um ganho de velocidade, uma redução muito forte no custo de manutenção pós-obra. A sustentabilidade, utilização de tecnologias limpas e também de energias renováveis, visando redução do consumo de recursos naturais. E, por fim, o cumprimento de normas técnicas e da norma de desempenho, aqui é um exemplo aqui de simulação de mapa de ruído de um empreendimento, onde, como a gente vê que cada vez é mais importante, até como um instrumento de venda, tanto para os nossos clientes de empreendimentos residenciais, comerciais, como também corporativos, poder ter uma assertividade muito grande na implementação da norma de desempenho. Parte de planejamento e controle da produção, a gente vem cada vez buscando inovar dentro desse processo, né, com treinamento, com redução de tempo de ciclo, redução do tamanho de lotes, produção puxada, análise de gargalos, entrega de materiais just in time. E na parte de execução, integrar toda essa metodologia ali com uma organização e segurança muito forte, integração da equipe técnica, a digitalização, isso aí, como bem elaborado pelo Paulo Fã na introdução, planejamento, projetos, execução de contratos, tudo isso feito de forma digital, organização do sistema de produção, controle diário, check-out diário, foco na solução de problemas e melhoria contínua para elevar os padrões. Cláudio, desculpa te interromper, os slides não estão passando na tela ali, se puder remover e colocar novamente na tela ali, aí passou, perfeito. Tá, desculpa. Ele não está no modo apresentação também, né? Me disseram, já me mandaram um WhatsApp, mas aí eu acho que deve ser alguma coisa do... Passou agora para o próximo? Sim, está em produto, projetos e construção. Tá ali aparecendo uns QR Codes? Não. Eu acho que o ideal é remover. Agora sim. Tá. Agora então eu vou passando por aqui, tá? Sem o modo de apresentação. Então, como resultados, né, por fim, a gente vem buscando o cumprimento das condições de organização, meio ambiente, saúde e segurança, garantia da qualidade dos processos pela redução da variabilidade, redução dos tempos de ciclo, aumento de valor agregado com a implementação da sustentabilidade, novas tecnologias e elementos pré-fabricados, e atendimento à norma de desempenho. Aqui é um exemplo onde a gente tem, dentro do canteiro de obras, QR Codes dos diversos projetos das disciplinas,
onde se consegue acessar com um tablet, com o iPhone, com um celular, todos os projetos que estão em execução. Aqui um exemplo também de uma parceria forte com a Bronço, que foi feita em Canela, no empreendimento deles, onde a gente fez a gestão da obra, um empreendimento de 4 pavimentos todo em steel frame. A gente já trabalhou com eles desde o início do projeto, da concepção, até a finalização do empreendimento. O empreendimento foi feito em 12 meses de obra, né? Então a gente conseguiu utilizar, se obter do máximo dos resultados da tecnologia. Hoje a gente vem, a gente não conseguiu ainda, por mais que tentasse viabilizar a construção metálica para esses empreendimentos residenciais, né? Então, hoje a gente vem utilizando já, como há muito tempo, as formas de polipropileno, tanto as alveolares quanto a Planex. E aqui um exemplo aqui, isso aqui é um resultado de 15 dias de trabalho, já com o revestimento da obra nos painéis arquitetônicos. Eles já vêm com todos os vãos de janela, com contramarcos. Então, isso aqui te dá uma velocidade realmente muito grande. Isso aqui é uma outra obra também, com painéis arquitetônicos. Nessa outra obra aqui, a gente vê também a execução dos painéis, vê os painéis solares. Cláudio. Oi. Tem 2 minutos, Cláudio. Não, eu já estou indo para o último slide aqui. Tá? Então, por fim aqui, bem na hora, só deixar uma mensagem final. Como eu falei, é bastante corrido o tempo, eu procurei dar várias pinceladas, mas a gente acredita que é algo que a gente faz de forma repetida. Então, a excelência não é um feito, mas é um hábito. Então, agradecer novamente a oportunidade que a Sociedade de Engenharia nos dá para entrar nesse debate aí com autoridades no assunto aí da inovação, como vamos seguir agora, e a gente fica à disposição depois para o debate. Muito obrigado a todos. Cláudio, muito obrigado pela exposição maravilhosa. Para nós não perdermos tempo, na sequência, eu chamaria o Pedro Tedesco Silber, que é o diretor-presidente da consultora Tedesco Silber, do grupo HTB. Pedro, por favor, 15 minutos para a apresentação do teu case. Bom, obrigado, Paulo. Gostaria de agradecer à Sociedade de Engenharia, saudar o presidente Walter Lídio, nosso sempre presidente Ponte. E, primeiro, eu não teria como não fazer um registro aqui. Eu acabei de receber uma mensagem do Romano, que eu fiquei bastante triste, acho que até queria fazer um voto aí de pesar meus sentimentos. Eu soube, agora o Romano comunicou aqui no grupo da Sociedade de Engenharia que o nosso querido amigo Odilon faleceu agora de manhã. Então, eu confesso que fiquei bem impactado aí. Eu preferia não ter visto o celular neste segundo, mas faz parte. Bom, deixa eu tentar compartilhar aqui. Eu não sei, se não vou pedir ajuda aí do... Aqui, só se eu... Leandro, acho que eu estou procurando aqui. Não sei se tu pode... Se quiser, eu posso colocar aqui na tela, tranquilo. Então, vou te pedir aí. Eu até vou pedir desculpas, porque eu fiquei bem... Não, Pedro, tudo bem, nós estamos em casa. Pode passar ele para a próxima. Então, bom, eu vou fazer um rápido overview da empresa, entrar em algumas questões de o que a gente está fazendo em termos de obra, de processo, de inovação, de tecnologia, e depois, se tiver alguns minutinhos, eu só gostaria de fazer algumas reflexões, mas pode passar aí, por gentileza. Então, a Tedesco faz parte, desde 2008, de um grupo alemão, né, do grupo HTB, que operava antes no Brasil com o nome de Hochtief do Brasil. Nós respondemos hoje pelas operações do grupo na região sul.
e em nível nacional pela vertical de saúde do grupo, daí atendendo todo o Brasil. Pode passar ali para a próxima, por favor? Pode passar meio... Então, só com relação a Tedesco, né, iniciou com meu avô em 48, ao longo dessas 7 décadas, nós tivemos uma série de alterações de ordem societária, mas basicamente atuando sempre no segmento de clientes privados. Pode passar, por favor? Pode passar? Então, hoje o grupo, nós fazemos parte desse grupo alemão, tem mais de 8 milhões de metros quadrados construídos, mais 600 obras no Brasil e 4 milhões de metros. Pode passar, por favor? Só para ter uma ideia do grupo, hoje a gente tem nosso volume médio de contratos anuais na ordem de 1 bilhão. Basicamente, nós temos 3 áreas de atuação, um segmento que nós chamamos de edificações, que entra a parte de hotéis, como está aí à esquerda, o Hotel Tangará em São Paulo, hotéis, estabelecimentos educacionais, saúde, shopping center, data center. Depois, na parte de indústria, mais ligado à indústria de processos, né, mineração, siderurgia, papel e celulose, automobilística, e, por fim, a parte de infraestrutura no segmento privado. Pode passar, por favor? Então, nós temos obras desde a parte de pré-construção, em que nós entramos no projeto já conceituando junto com os arquitetos, projetistas, trazendo uma visão construtiva para o processo, procurando minimizar os impactos de variabilidade gerada nas obras. Pode passar, por favor? Depois, na parte de indústria, como eu falei, né, algumas indústrias de processo. Pode passar. E na parte de infraestrutura, basicamente, a parte de portos, aeroportos, enfim. Pode passar. Então, é um processo bastante forte no que diz respeito à questão de ética, compliance, enfim, todas essas questões que dizem respeito hoje. O que hoje é moda, a gente já procurava praticar de uma maneira bastante formal aí ao longo dessas últimas décadas. Pode passar, por gentileza. Depois, na parte de sustentabilidade também, temos diversas obras com certificações, LEED, Aqua. Pode passar. Então, aqui uma relação de clientes também. Pode, todos no segmento privado. Pode passar, Leandro. Pode ir passando um pouquinho até. E daí, entrando já em algumas obras atuais, né, nós estamos com esse projeto da Federação da Unimed Santa Catarina, em Joinville. Pode passar. Esse aqui é um complexo de saúde também em Criciúma. Pode passar. Esse aqui é o Hospital Taquini, em Bento Gonçalves. O Hospital Nora Teixeira, aqui na Santa Casa. O Hospital da Unimed em Concórdia. O Centro Médico da Unimed também em Concórdia. O Colégio Marista aqui em Porto Alegre. O Porto de Itaqui, a Suzano lá em São Luís. E o aeroporto aqui de Porto Alegre, agora a gente está finalizando, depois de finalmente terem conseguido remover a Vila Nazaré. Tem uma obra da Iara, que nós concluímos no ano passado, lá em Rio Grande. É o Hospital Moinhos de Vento. Tem uma obra da CMPC aí, que o Walter conhece bem. Latapac, lá na Bahia. Bom, entrando daí na parte de processos propriamente dito, né, pode passar, por gentileza. Nós, desde o ano
2000, nós começamos a fazer já um processo de pré-construção, em que é um conceito hoje que quase todas as obras na Alemanha, já desde aquela época, já eram feitas, em que, na verdade, a construtora é contratada junto com os projetistas. Aqui a gente ainda tem muito aquilo de desenvolver os projetos, faz uma concorrência, enfim, daí tem todos aqueles desgastes durante a concorrência, durante a obra. Na Alemanha em geral, e no primeiro mundo, o pessoal já contrata a construtora quase que junto com os projetos, de maneira, num open book, para minimizar essas questões de desgaste. Então, pode passar para a próxima aí, para já entrar nas... Então, a gente tem algumas obras com simultânea em áreas de funcionamento, né, como em hospitais, o próprio aeroporto, enfim, que demandam uma questão de planejamento bastante apurado. Pode passar, Liliana, por favor? Pode passar para a próxima aí também. Então, na questão a gente tem utilizado bastante, né, algumas ferramentas, como questão do Lean, né, que é uma coisa já usada há bastante tempo, enfim, mas nós temos procurado para melhorar e otimizar os processos construtivos no que diz respeito à questão de garantia de prazo, de custo, enfim, pode passar. Então, a gente trabalha de uma maneira bastante matricial nas obras, né, gerando essa integração dos diversos setores. Pode passar, por favor. Então, basicamente, a gente tem o I2 como uma ferramenta de orçamentação, o SAP na parte de gestão, e o BIM, que a gente utiliza hoje bastante, até a gente usa essa brincadeira de HT-BIM aqui, que é a maneira de nós fazemos a coordenação e a gestão dos processos. Bom, depois aqui uma questão, só uma imagem ilustrativa, né, de um acompanhamento bastante gráfico, pode passar. Pode passar também ali a questão só de acompanhamento. Nós utilizamos a questão daí de ferramentas, né, o Autodoc, para a parte de gestão e controle de documentos. Isso tudo tem bastante treinamento, a questão de controle de acesso, enfim, de documentação de fornecedores. Pode passar. O diário também, a gente hoje tem tudo na web, né, até porque em função da grande dispersão geográfica que tem as nossas obras, né, então tem uma maneira de ter todos os acompanhamentos, enfim, via web, pode passar. Né, assim como o Cláudio mostrou, também nós utilizamos o QR Code para gestão e acompanhamento de projetos, de maneira que a gente diminuiu drasticamente a questão de utilização de papel para impressão de projetos, maior controle e assertividade no acompanhamento dos projetos em obra, evitando utilização de versões desatualizadas, enfim. Pode passar, por favor. Depois aqui uma questão, basicamente, de um tour virtual. Pode passar. Aqui também é o aspecto da compatibilização de projetos através do ConstruFlow, né, com análise de dados, enfim, e a rastreabilidade. Pode passar. A centralização de inspeções, enfim, uma gestão mais fácil. E, por fim, gerando um databook para os nossos proprietários, até porque a gente tem uma característica que pode passar, por favor. Que as nossas obras são muito diferentes, né? A gente não tem uma repetição em termos de
diferente até do mercado imobiliário, que tem características de obras semelhantes. As nossas são todas à la carte mesmo. Depois a parte de gestão e segurança, saúde e meio ambiente. A questão do checklist fácil, a gente usa para a parte de segurança do trabalho, né, para estar compilando os dados, enfim. Bastante, todas as ferramentas através da app. E aqui, por fim, uma brincadeira que a gente faz aí com a cidade da Tedesco, juntando algumas obras nossas, como se fosse uma cidade. Bom, basicamente, no que diz respeito à apresentação, era isso, né? Eu só queria deixar uma reflexão. Eu acho que a gente está vivendo um período aí de muitas mudanças em termos de tecnologia. Haja vista que se nós tivéssemos que fazer esse evento há alguns anos atrás, ele provavelmente estaria sendo feito ali na Celino de Carvalho, um evento presencial. Então, acho que, para mim, a grande reflexão é de como é que era a nossa vida alguns anos atrás, né, talvez há 20 anos atrás, ou 10 anos atrás mesmo, quando nós não tínhamos a questão dos próprios smartphones, que estão aí há 13 anos, né, o YouTube há 15, o WhatsApp há 13 anos, né, e o aspecto dessa comunicação instantânea que a gente vive para todas as outras questões que a gente está tendo que se adaptar. Então, eu penso que isso traz uma série de vantagens, mas também traz muito sofrimento em termos de adaptação. E daí vem aquela reflexão que eu acho que vale para as pessoas, para a sociedade, mas também para as empresas, que não adianta tu ser o melhor, tu tem que tentar ser o mais rápido, né, para te adaptar a tudo isso. E eu vejo que dentro desse cenário é o grande desafio que nós temos de estar navegando com as nossas empresas, buscando essas novas tecnologias, compatibilizando também esse choque de gerações, né, para nós que já não temos mais cabelos ou cabelos brancos, conviver com a gurizada que traz com uma série de ferramentas de inovação. Então, eu penso assim que como vai ser, a gente fala da construção hoje, né, que já está quebrando uma série de paradigmas, mas como é que vai ser esse profissional do futuro daqui a 15, 20 anos? Né? Então, eu acho que extremamente oportuno esse evento da SEREX, né, mas que a gente possa estar fazendo uma reflexão que tipo de profissional que vai sair das universidades hoje preparado. A gente vê que, lamentavelmente, as universidades, eu não queria falar de política, mas eu não tenho como não falar, a gente está inserido num contexto, né, em que existe uma deformação no país, né, por conta de tudo que o judiciário vem fazendo, e eu acho que isso acaba permeando as universidades e, consequentemente, são alguns dos profissionais que vão estar conduzindo as nossas empresas ali na frente. Quando eu digo ali na frente é porque é uma questão de poucos anos, né, os ciclos estão ficando cada vez mais curtos, mais intensos, e essa questão de tecnologia, com certeza, ela vai ter que estar alinhada com esses profissionais que vão sair das universidades, queira Deus, aí, com uma cabeça diferente do que a gente vem vendo, vem observando do que está sendo feito. Eu não sei se eu consegui ficar dentro do tempo, mas eu não podia deixar de não fazer essa reflexão no final. Tá bom, Pedro. Dentro do tempo, muito, muito boa a tua exposição. Parabéns pelo portfólio da empresa e tenho certeza que essa adaptação, ela virá. E realmente, as mudanças são muito grandes, a velocidade das mudanças são incríveis, mas vamos ter fé de que bons profissionais saiam das universidades e que possam dar continuidade, quem sabe, há mais 140 anos aí na Tedesco, as novas gerações. Muito obrigado, Pedro. Valeu, obrigado, Paulo.
Na sequência, agora, a nossa apresentação será do Ramon Kuhn Polinou, gerente de P&D e inovação da Tec Verde, uma empresa aqui do Paraná, de Curitiba. Ramon, tem 15 minutos para fazer a tua apresentação. Certo, Paulo, obrigado. Vocês estão vendo minha tela, só para confirmar? Estamos vendo. Tela inteira? Tec Verde, SA e um canto. Não está travado. Um chão de fábrica. Exatamente. Bom, em primeiro lugar, agradecer ao convite em nome da Tec Verde. É uma honra estar participando desse evento, um fórum tão qualificado. Para mim também é uma oportunidade muito especial estar tendo esse contato com meus engenheiros conterrâneos, né? Eu também estou há bastante tempo aqui no Paraná, mas sou gaúcho também. Vou passar um pouquinho para vocês um pouco da trajetória da Tec Verde no âmbito de desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de mercado também, né? Porque a gente acabou sendo pioneiro, de certa forma, no mercado que a gente direcionou essa tecnologia. Vamos passar um pouco dessa trajetória nesses 15 minutos. E essa trajetória, ela sai de uma base, né, que é a base, a nossa missão de tornar o setor da construção civil mais industrializado e sustentável. E essa missão, ela foi desdobrada ao longo dos últimos 11 anos, pensando grande, mas começando pequeno, fazendo muitos testes, tendo aprendizagens e correções de rota ao longo dessa trajetória. Trajetória essa que em 2009 teve a fundação da Tec Verde, uma primeira fábrica bastante pequena ainda, que trabalhava com um produto, né, no segmento residencial já, mas um produto muito customizado, praticamente eram casas de alto padrão, né, modelos únicos, atacando principalmente a região metropolitana aqui do Paraná. Algumas obras chegaram a ir para outros estados, mas aqui era a maior concentração de demanda. Depois teve esse aprendizado inicial, essa transferência de tecnologia, que a gente se baseou muito no wood frame estilo alemão, de fazer o sistema construtivo wood frame, com algumas referências também da América do Norte, que tem um pouco mais o sistema de construção parecido com o nosso, mas ainda não tão industrializado quanto o sistema alemão. Progredimos com o sistema construtivo até chegar ao ponto que levamos eles para a construção massificada, né, entrando em grandes empreendimentos em escala, onde se tem concentração de volume, repetição, que são variáveis que se beneficiam do conceito de industrialização e também trazem para a industrialização potenciais de ganhos, né? Uma relação mutuamente benéfica. E com isso abrimos uma segunda fábrica, já a Tec Verde sendo suportada por um fundo de investimentos, o GEF, né, um fundo americano. Conseguimos montar uma segunda fábrica, uma fábrica aí sim maior, uma fábrica automatizada, para fazer 5 apartamentos por dia, por turno. E aí se iniciou uma trajetória que, por algum tempo, ficamos de 2014 até talvez 2019, fazendo essencialmente obras no segmento residencial, principalmente nos programas habitacionais, algumas também de alto padrão, mas já em escala também, com essa concentração de demanda. E aí, mais recentemente, em 2020, tivemos um marco importante na história da empresa, que foi a entrada de um novo acionista, né, que é a E2E, a joint venture de 2 grandes empresas, da Arauco e da ETEX, que a partir dessa fusão, dessa aquisição sobre a Tec Verde, a gente passa a fazer parte de um grupo maior, um grupo que conta com, hoje, 8 empresas de construção off-site ao redor do mundo, né? A Tec Verde no Brasil, temos a E2E no Chile, a Icon na Argentina e no Equador fazendo steel frame, a E2E no Chile fazendo wood frame, sistema painelizado parecido com o nosso, a EOS na Inglaterra, Evolution também no Reino Unido,
Horizon Offsite também na Irlanda, e Loft na França, fazendo construção volumétrica em madeira, e a Sigmat, que é a última aquisição do grupo no Reino Unido também. Então, hoje a gente já faz parte aí de uma rede global de indústrias off-site. O que é o modelo de negócio, o principal modelo de negócio da TecVerde? Hoje, né, ainda o Business Core é o modelo B2B de venda do nosso sistema para construtoras incorporadoras, onde o nosso cliente, né, essas construtoras fazem a infraestrutura, a fundação, e a TecVerde entra com a responsabilidade sobre a montagem dos painéis, módulos, kits, e a gente acaba trabalhando com uma componentização da construção que vai muito além daquilo que é o principal que é visto ali, faz uma parede, um sistema construtivo wood frame. Não, a gente faz sistemas de telhado como esses, faz sistemas de kits elétricos, hidráulicos, tudo isso compatibilizado nessa visão de sistema. E aí, do ponto de vista do restante da obra, o acabamento após essa montagem, com as conexões das instalações elétricas, hidráulicas, fechamentos, que é sempre feito pela nossa própria equipe, e tem uma fase de acabamento. Nesse acabamento, ele acaba sendo muito similar ao que ocorre com uma construção convencional, né? Após a montagem, instalação de revestimentos, pintura, louças e metais, de acordo com o contrato, tem uma variabilidade muito grande, e a gente trabalha tanto no modelo turnkey, desse escopo fechado, como com a possibilidade de fazer um escopo parcial junto a esse contratante. Aqui uma imagem da nossa fábrica, em Araucária, para ter uma ideia aqui, é uma linha de produção de painéis, né? É uma linha em fluxo contínuo, né? Então, aqui ela tem um TACT hoje de 18 minutos, então a cada 18 minutos está saindo um painel ao final da linha. Estações de trabalho paralelas a essa linha de produção montam kits que vêm a compor esses painéis. Aqui, essencialmente, é uma atividade nessa linha de montagem, né, dos dois lados do painel. Ao final, a expedição desses painéis para a obra, já na ordem de montagem que esses painéis vão ser posicionados na fundação para eliminar qualquer perda de movimentação. Hoje a gente tem um barracão anexo aqui, onde a gente está expandindo a fábrica e levando um conceito de preparação desses kits também a um outro nível. Aqui você tem uma representação aí da fábrica, eu vou dar uma avançada no vídeo, que o tempo é um pouco curto, mas temos vários vídeos desses de montagem de obras. Quem tiver curioso, pode acessar o próprio YouTube, o site da TecVerde, que tem o QR Code com o link aqui no final. A gente pode ver diversos cases de empreendimentos específicos. Então, aqui é uma carga de painéis, como eu falei, além de painéis, existem outros elementos que também são industrializados para compor o sistema como um todo. E aí, na obra, a gente acaba tendo, essencialmente, essa atividade de montagem e conexão dessas partes. Sobre os produtos que a TecVerde tem a partir dessa tecnologia, né, como eu falei, hoje um dos carros-chefes são obras, né, dos programas habitacionais. Esse daqui, por exemplo, é uma que a gente está fazendo nesse momento em Londrina, são prédios de 4 pavimentos. A gente monta 2 blocos desses aqui em 11 dias, então são 32 apartamentos montados em 11 dias, já com telhado, estanques, com janela, já sai com janela, com vidro de fábrica, e essa atividade de montagem, ela tem a montagem propriamente dita, mais as conexões dos sistemas elétricos e hidráulicos já saem pré-prontos dentro desses painéis de fábrica, algumas vezes com shafts adicionais, isso depende do projeto. Também nesse TACT de 11 dias, 32 apartamentos prontos, e aí depois disso entram as atividades mais convencionais de acabamento, né? Sempre um guindaste atendendo 2 fundações em paralelo, que a gente fica justamente trabalhando enquanto está montando um pavimento de um bloco, a equipe de instalações está em paralelo fazendo a finalização do outro bloco, né? Então a gente
por isso que a gente ataca 2 em 2. Como eu falei, o início da jornada da Tec Verde foi com casas de alto padrão, bastante customizadas, modelos como esses aqui, principalmente concentrados aqui no estado do Paraná, mas depois nós fomos para uma jornada que a gente conseguiu desenvolver não só a tecnologia, mas também o mercado, né? Todos atuamos aqui, sabemos o quão fragmentado é esse mercado, a dificuldade de um desenvolvimento de uma tecnologia nova, porque ninguém consegue desenvolver uma tecnologia sozinho, você precisa de toda uma rede de fornecedores, de apoio, para sustentar essa tecnologia, fazer com que ela seja competitiva, né? No início tínhamos muitos materiais importados, né? Imagina numa situação como a de hoje, se estivéssemos dependendo de materiais importados, com toda a oscilação de dólar, a gente conseguiu fomentar e desenvolver, esse foi um dos principais trabalhos de engenharia, junto com a cadeia, desenvolver a nacionalização de todos os componentes desse sistema construtivo que nos permitiram chegar numa competitividade tal que viabilizasse mesmo empreendimentos de programas habitacionais, expandindo o nosso leque de atuação. Aqui são obras de casas, isso nos levou a um desafio também entrar nisso, de tirar um DATEC, esse lá desde 2013, atendendo todos os requisitos de norma de desempenho, uma bateria imensa de testes para comprovar o desempenho da edificação, uma vez que esse tipo de sistema ainda é considerado inovador no Brasil. Apesar de que agora, toda essa maturação do mercado é um sistema que já tem em consulta pública com uma NBR no forno. Então, são obras de diferentes tipologias, mas todas essas ainda seguindo aquela linha de uma concentração de demanda de obras bastante padronizadas, digamos assim, com diferentes clientes, aqui no caso, clientes grandes no Paraná, como o Valor Real, a Prestes, mas também em São Paulo, com outros clientes grandes como a MRV, HM, o que mostra que realmente a gente conseguiu chegar nesse patamar de viabilização da tecnologia, né? A tecnologia, uma vez que pronta, né, depois da atividade de montagem, a gente consegue ter a mesma percepção de valor e condições de uso, de usabilidade da edificação em relação a uma construção convencional, né? Então, aqui são edifícios, né, nessa trajetória de desenvolvimento da tecnologia, foi primeiro desenvolver uma tecnologia para casas, né, para casas térreas, assobradadas, unifamiliares. Depois teve uma nova rodada de desenvolvimento da tecnologia, homologação da TEC, desde a abertura do SINAT lá para edificações multifamiliares em construção a seco, que até hoje somente a Tec Verde tem esse tipo de certificação, junto ao SINAT, da TEC, para podermos entrar também nesse segmento um pouco mais verticalizado. Agora estamos indo para edificações de até 5 pavimentos nesse modelo. Um pouco da característica desse tipo de obra, né, uma característica bastante de montagem, né, como já havia sido abordado em algumas nas outras apresentações. E ainda um fato que nos orgulha muito também, esse empreendimento específico, o Residencial Pinhais Park, aqui no Paraná, foi o primeiro empreendimento a conseguir o selo Green Building condomínio para uma edificação de interesse social, né, uma habitação de interesse social. Muito disso viabilizado pela própria tecnologia construtiva. Bom, o sistema construtivo que a gente trabalha, então, para oferecer esses produtos no mercado, como eu falei para vocês, todo o desenvolvimento de tecnologia ele precisou ser centrado tanto no mercado brasileiro quanto no cliente brasileiro em termos de percepção de valor, condições de uso. Ele é um quadro estrutural bastante reforçado, né, porque a gente sabe dos efeitos comparativos de todo o histórico que se tem no Brasil em termos de sistemas de construção convencional. Passou por uma bateria de ensaios para comprovar o desempenho dele, a homologação, seguindo essa trajetória ali, né, das habitações unifamiliares até as multifamiliares. Muitos desses ensaios feitos aí no Rio Grande do Sul, né, no ITT Performance, acabou sendo um ponto de apoio muito importante. A gente tem competências essenciais para esse desenvolvimento. E aí, para o desenvolvimento dos prédios, especificamente, nós contamos com um projeto de subvenção, né, junto ao FINEP, Programa Tecnova em específico, onde a gente foi buscar a tecnologia no exterior para adaptar elas para as condições de uso do Brasil, para as zonas bioclimáticas brasileiras, para os materiais disponíveis aqui,
E esse é um processo que a gente continua fazendo até hoje, de fazer esse benchmarking constante do que tem no estado da arte de construção industrializada fora do país, para adaptarmos e colocarmos isso disponível no mercado brasileiro, atendendo às normas locais. Os fundamentos que a gente trabalha para tangibilizar isso, a construção industrializada, ela vem muito, né, citado por todos aqui, né, a construção enxuta, o BIM e outras tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, e o design para manufatura e montagem seriam a nossa base, tendo como os pilares as plataformas de produtos, tecnologia, kits, painéis e módulos, com foco em obras a seco e automação industrial. O processo de desenvolvimento para isso tudo funcionar, né, como bem observado pelo Pedro na palestra anterior, hoje a fragmentação da construção civil não se dá só nessa cadeia de fornecedores, né, mas também no próprio método como os projetos são desenvolvidos. Isso fez com que a gente tivesse que internalizar praticamente todas as disciplinas para conseguir tirar o máximo potencial da industrialização já nas fases iniciais de concepção de um projeto, trabalhando muito com uma filosofia, um mindset de engenharia simultânea. Engenharia simultânea é essa que, na concepção, desde um projeto, na hora de segmentar, fazer a modularização desse projeto, leva em consideração a logística, o balanceamento da linha de produção, os aspectos de treinamento, saúde, segurança, meio ambiente, gestão de riscos com ferramentas como o FEMEI e o próprio design para manufatura e montagem, como havia salientado anteriormente. Claro que para isso a gente se utiliza muito dos adventos dos progressos da digitalização de tecnologias BIM, porque os subsistemas são bastante complexos, produzidos em paralelo, em estações à parte, às vezes em unidades de produção completamente separadas, que a gente praticamente precisa dissecar um sistema de construção inteiro em vários componentes, várias partes que são produzidas em paralelo, e fazer isso compatibilizar em um sistema unificado ao final da jornada. E para isso tem um nível de detalhamento de produto, de processo muito grande. Eu vou precisar dar uma acelerada aqui para respeitar o tempo. 2 minutos, Ramon. Certo. Mas aqui são só imagens para exemplificar. São kits e mais kits de materiais que são planejados do ponto de vista de produto e de processo, com tecnologia desenvolvida, focando essa integração de sistemas. São diferentes abordagens, né? Isso são N elementos, desde escadas, shafts, kits, algumas vezes modularização de pequenos elementos, como um elemento de volumetria de fachada, para ele chegar mais pronto na obra. Isso leva em consideração aquela decisão logística também, né? Como agora a gente tem feito também a modularização de banheiros nas obras de prédio, banheiros prontos, acaba tendo um sistema híbrido 2D, 3D. E todo esse desenvolvimento de tecnologia acontece dentro de um processo de inovação que vai fazendo o nível de industrialização ter progressos. E aqui é um case interessante, a montagem de uma casa em um dia, que vai inteiramente dentro de um caminhão, com uma equipe de 7 pessoas. Esse aqui foi um protótipo interno que nós fizemos, que rendeu o prêmio CEBIC de Inovação e Sustentabilidade de 2018. E esse tipo de fomento a incremento da industrialização, em conjunto com estratégias de plataformas de produtos, como, por exemplo, aqui a questão de não mais trabalhar com sistema de engineer to order, mas para configure to order, que é fazer a configuração de sistemas pré-determinados, ainda com uma grande liberdade arquitetônica, nos leva hoje à possibilidade de estar com bibliotecas de soluções dentro do BIM, padronizadas para todos os tipos de componentes e subsistemas, que nos permite estar entrando em novos mercados e voltando a atender o mercado não só com grande concentração de demanda, mas também pulverizado em loteamentos direto para o cliente final,
e com um grande potencial de customização, que é o novo modelo de negócio que a gente tem trabalhado em paralelo ao Business Core, que é o modelo de tech home de casas para loteamentos, casas isoladas, né? Então, esse de conseguir, dentro do tempo, passar um panorama geral. Quem quiser ter mais informações, vídeos, né, pode acessar aí o QR Code. Tem bastante material interessante, tanto no site quanto nas redes sociais da TecVerde. Obrigado, Ramon. Brilhante exposição. Impressionado com o nível de desenvolvimento que a empresa TecVerde alcançou. Parabéns, amigo. Na sequência, agora, nós temos a palestra do Ricardo Mateus, diretor-presidente da Brasil ao Cubo, que vai nos apresentar aqui também um case de muito sucesso, pelo que a gente tem visto aí. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Estamos ouvindo, escutam, sim. né? Estamos ouvindo, Ricardo. Tá, tranquilo. Bom, primeiro aí uma honra realmente participar de um evento deste gabarito. Fico realmente lisonjeado aí e poder representar a Brasil ao Cubo aqui junto a vocês. Deixa eu compartilhar a nossa tela aqui. Eu acho que em poucos minutos a gente vai já ter aqui. Aí eu vou fazer a pergunta aquela clássica. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos vendo a tua tela azul, Brasil ao Cubo. Tá bom, então. Bom, gente, vamos assim ser breve. Tenho muitas coisas para comentar com vocês, mas eu vou trazer uma história um pouco mais prática. Então, por meio de algumas imagens, a gente vai debatendo o que a gente vem fazendo em termos de inovação e vai ficar muito claro. Mas antes disso, deixa eu só contextualizar um pouco da nossa história aqui nessa timeline. Então, eu vim do mercado de construção industrializada, mas de estrutura metálica. Então, eu fui soldador de estruturas metálicas durante 10 anos. E aí, neste período de ser soldador de estruturas metálicas, montador, para fazer galpões metálicos, pavilhões metálicos, eu fiz engenharia civil e engenharia de produção. Então, é um pouco do meu background aí, né? Então, em 2013, aquela pergunta que a indústria da construção civil era a única indústria que não acontecia dentro de uma fábrica, ela me provocava. Então, neste momento, de 2013 até 2016, eu fiz um business plan daquilo que seria a Brasil ao Cubo, com a construção modular volumétrica, né? Então, a gente focou, de fato, pelo fato do meu background de ser oriundo aí de estrutura metálica, então o nosso foco veio sempre aí com a premissa que as estruturas teriam que ser metálicas. 2017, a gente acabou crescendo com 17 obras. 2018, acabamos encontrando um mercado muito legal, que era o mercado de comercial. Então, a partir do momento que a gente antecipava o faturamento do cliente, começou a fazer muito sentido para o cliente comprar o nosso produto pronto de fábrica. Então, a gente nada mais faz do que pegar uma obra, fatiar em fatias menores, colocar em cima de carretas, transportar e depois apenas conectá-las. Em 2019, a gente acabou sendo uma scale-up da Endeavor, então a gente passou num processo de crescimento muito grande, então teve aí um crescimento de 1.200%, e foi um ano com que a gente ganhou também o Prêmio Osiris Silva de Empreendedorismo Sustentável, uma das empresas mais inovadoras do setor de construção civil. Em 2020, momento caótico da humanidade, a gente tinha um produto certo para o momento certo, já tinha grandes clientes comprando recorrentemente o produto da Brasil ao Cubo, como Ambev, Gerdau, e aí a gente fez aí a entrega de 7 hospitais ao longo deste processo. Foram 7 hospitais, teve hospitais, por exemplo, que levaram apenas 30 dias. Né? Algumas parcerias foram feitas ao longo desse processo, inclusive o pessoal da TecVerde nos forneceu os painéis também, um pouco da montagem dos painéis em fábrica, então isso foi muito importante. Em 2020 também coincidiu com a aquisição de uma terça parte da Gerdau, então ela comprou uma fatia da empresa, principal fornecedor de aço hoje aí da América Latina, sendo nosso player estratégico, nosso sócio, para que pudesse viabilizar a questão de uma parceria muito legal que vem acontecendo. E aí, em 2019, a gente também deu início em construção industrializada de pavilhões, então isso também alavancou muito a questão da Brasil ao Cubo. Então, hoje o mercado ele é um mercado realmente muito grande, está falando de 140 bilhões quase ano, então esse é um mercado que a Brasil ao Cubo que se encontra em termos de construção modular, né? Que a gente mostra um pouco do nosso crescimento. Então, uma empresa de 5 anos, realmente, com um crescimento exponencial, a gente está falando aí de sair de 100 mil de faturamento em 2016 para 320 milhões em vendas no primeiro semestre de 2021. Então, isso realmente é muito legal, mostra um crescimento realmente exponencial para o setor da construção modular no Brasil.
Aqui a gente mostra algumas coisas da empresa. Então, lá em 2016, o protótipo da empresa sendo ali uma casa. A gente viu rapidamente que precisava pivotar o nosso modelo de negócio, visto que o setor comercial começou a alavancar um pouco mais as vendas da Brasil Cube. Então, a gente vendeu obras aí no setor educacional, comercial, hospitalar. E aí, em 2020, a gente lançou mais 2 produtos que estavam aí em stand-by, que era os edifícios múltiplos andares, né? Então, a Brasil Cube, desde o primeiro momento que ela nasceu para fazer edificações múltiplos andares. Entretanto, não tínhamos a tecnologia ainda bem desenvolvida. Então, precisou passar por esse processo. Em 2020 também a gente fez o lançamento da linha residencial alto padrão. Então, a gente acabou fazendo 2 obras. Estamos produzindo agora a 3ª e a 4ª casa em fábrica da linha residencial alto padrão. E também culminou em obras também de portes maiores, que são obras realmente industriais, que a gente consegue levar a nossa metodologia para dentro desse tipo de construção. O nosso foco é ser uma empresa de soluções construtivas ágeis. Então, independentemente do produto que a gente entrega, a gente foca em fazer o máximo dela dentro de um canteiro de obras. Então, os nossos principais diferenciais, de fato, é uma inovação super perceptiva, né? Então, a gente faz aí módulos volumétricos, painelizados, as coberturas em módulos também, brises, fundação, paisagismo. Então, a gente é uma empresa que entrega de ponta a ponta. E aí, quando a gente fala isso, a gente está falando que entrega a fundação até a mobília lá no final do dia. Em outras palavras, a gente não entrega apenas um subsistema do produto. Então, a gente não entrega apenas a estrutura metálica, por exemplo, como aquilo que eu fazia no passado, né? A gente era, lá na empresa que eu trabalhava, que era chamada Emetu, fazia apenas a estrutura metálica de uma obra. Hoje não, a gente, de fato, é uma construtora. Aqui a gente mostra, por meio dessa imagem, uma obra aí que foram 22 módulos produzidos dentro da nossa fábrica, inclusive água, elétrica, esgoto, cerâmica, esquadrias, os acabamentos. Eles realmente são blocos de 3,20 e depois eles são fatiados e acoplados. Essa obra que a gente viu aqui atrás, ela foi para Jacareí, São Paulo. Essa aqui é uma obra que a gente fez no nosso primeiro prédio aí, feito dessa maneira, de construção volumétrica, off-site, 8 pavimentos aí na América Latina, o primeiro feito em 100 dias, desde a fabricação até a montagem. Então, a gente está falando de um período super curto, né? Uma redução que pode chegar até 7, 8 vezes mais rápido que o modelo convencional de construção. Aqui a gente tem um videozinho que ilustra bem como funciona a montagem desses blocos. Então, vocês podem perceber que ele faz os vidros, ar-condicionado passado a parte de baixo de infraestrutura, água, elétrica, esgoto. Então, basta acoplar um módulo ao outro e tudo funciona de maneira instantânea. Aqui a gente mostra também que a gente levou um pouco daquilo que a gente tem como percepção das obras industriais. Então, imagina, esse bloco inteiro coberto, a gente monta no chão, depois faz o içamento e faz a acoplagem. Então, é muito legal que vocês podem perceber que, inclusive, até a passagem das tubulações aí, combate a incêndio, já vão pronto nesses blocos, interçados, já contraventado. Então, isso é muito legal, porque tu consegue ter uma celeridade muito grande. Aqui eu mostro também uma montagem de uma cobertura inteira pronta. É muito legal, né? Então, vai pronta. Então, tu tens um acesso muito facilitado em termos de montagem, né? Tem questão de redução do risco de trabalho, já que os profissionais podem trabalhar aí no chão. Aqui eu mostro um time-lapse bem legal de um hospital que a gente fez em Porto Alegre. Então, em parceria aí com a Gerdau, Grupo Zafari, Ipiranga, Moinhos de Vento, e prefeituras de Porto Alegre, a gente conseguiu entregar essa obra aí, que foi um marco na história da construção civil brasileira, porque foi um hospital muito rápido, né? Um hospital dentro das normativas técnicas aí exigidas com a RDC 50, a gente está falando de 30 dias, desde a assinatura do contrato até a entrega final. Então, realmente, é um processo muito rápido que a gente consegue trazer essa inovação do setor da construção civil, não somente um segmento, mas vários segmentos, né? Então, tu consegue flutuar desde o hospitalar até o setor industrial, onde o tamanho de mercado aumenta muito, né? Aqui a gente mostra, por exemplo, a tecnologia BIM que a gente implementa para a parte de residências. Então, essa residência está sendo produzida dentro da nossa fábrica e a gente vai instalar agora em poucos dias na Serra Catarinense. Então, o Trimble Connect é uma plataforma que a gente utiliza muito bem, onde a gente exporta os IFC aí do alto QI, como projeto elétrico e sanitário, e depois faz a compatibilização no Trimble Connect, que traz essa facilidade de conseguir prever de fato e antecipar todos os riscos que tu teria numa obra.
Então, aqui a gente está falando de steel deck, aqui já com os pinos de cisalhamento, a gente está falando de cabeamento elétrico, ar-condicionado, tudo previsto em software, né? Então, tu consegue ter essa celeridade muito grande. Então, por isso que lá na hora da montagem, está falando de uma montagem com uma assertividade no prazo realmente super relevante. Então, é isso que a gente entrega e por isso que esse planejamento que a Brasil ao Cubo faz com que a gente consiga entregar aí. A gente está vendo os detalhes aqui realmente de forro, as folgas das esquadrias, os drenos, muito bem detalhado para a gente possa, de fato, fazer isso. Esse é o edifício Level, mais uma vez, então, realmente, uma obra de 3.300 metros quadrados, feita em 100 dias. Ele tem brises na fachada, que faz aí, inclusive brises com painel fotovoltaico, que faz a transformação da energia solar em elétrica. É um prédio realmente super legal, fica o convite aí para quem quiser conhecer. Fica em Tubarão, Santa Catarina. Ele tem um grande átrio no meio, então são 8 andares aí de pé direito, que traz aí uma robustez arquitetônica muito legal. Como vocês podem ver, são obras realmente super relevantes e obras que foram feitas dentro de uma fábrica. Isso é muito legal, porque traz uma arquitetura muito diferenciada, né? Aqui vocês podem ver um dos andares, então é um edifício corporativo, vocês estão vendo o contraventamento com as diagonais ali nos vidros, porque, de fato, não tem nenhum núcleo rígido de concreto, então isso é muito legal, a gente transferiu todos os esforços aí para os contraventamentos laterais. Aqui a gente mostra um pouco das obras industriais também, a Ambev, o principal parceiro da Brasil ao Cubo, então são obras que a gente faz aí com um gabarito muito legal, em relação ao máximo daquilo que a gente consegue fazer off-site, a gente consegue entregar, né? Então, essa escada, por exemplo, ela vai inteira em cima de uma carreta e simplesmente a gente faz a acoplagem. Então, isso é muito legal. Isso aqui é uma obra que a gente fez também em 59 dias. Foram cerca de 22 módulos volumétricos com as coberturas. Vocês podem reparar que, inclusive, a cobertura ela vai volumétrica, já com a calha, né? O olhar para içamento. Então, isso traz uma celeridade muito grande. Enquanto a gente está fazendo içamento ali a parte de cima de guindaste, vocês podem perceber que tem telhados aqui no chão já prontos para serem eriçados. Então, a gente faz aí uma cobertura de 2.000 metros quadrados em 2 dias. Então, isso realmente é muito legal e chega a ser impactante aí, porque tu consegue uma arquitetura muito evidenciada para qualquer tipo de obra, né, gente? Isso vale ressaltar. E aí vocês podem perceber que a arquitetura que a gente leva lá faz com que, de fato, nem perceba que essa obra foi feita numa fábrica, já com ar-condicionado, passado, elétrica, hidráulica. Inclusive, vocês podem perceber também que os palcos aqui, esses degraus aí desníveis, arredondados, não temos limitações, de fato, em relação à arquitetura. Aqui são alguns hospitais que a gente fez aí, foram 7 hospitais feitos ao longo dessa trajetória. Como eu bem comentei, alguns deles a gente subcontratou a PEC Verde para fazer a parte de paredes, algumas infras dentro da fábrica, algumas montagens também. Então, pessoal super parceiro da Brasil ao Cubo. Eu acho que foi uma tecnologia que casou muito bem o aço e a madeira, e a gente vislumbra isso no médio e longo prazo também, cada vez mais. E daí, quando a gente fala de hospital, a gente está falando de uma UTI, né? Então, estou falando de todos os gases hospitalares passados aí por dentro dessas paredes, e vocês podem perceber que realmente é incrível. Tu não consegue nem perceber que essa obra foi feita numa fábrica. Isso foi entregue em 37 dias, né, gente? Desde o fechamento do contrato, aí depois o pessoal da Gerdau, que vai comentar também aqui, pode comentar, realmente fantástico, uma obra que tu consegue entregar com normativas técnicas tão plausíveis aí em tão pouco dia. Essas obras aqui são a linha residencial que a gente entregou, então, em 50 dias entre fabricação e montagem, obras de 200 metros quadrados cada um, já vai inclusive com as esquadrias, né? Vocês podem perceber o acabamento que a gente consegue levar, né? Ricardo, uma obra feita em Ricardo, fábrica. Então, isso é muito legal, porque tem dentro. Oi. Ricardo, em 2 minutos, se tu puder encerrar para nós não... Tá bom, tá bom. Já estou finalizando aqui. E aí, aqui, eu estou mostrando algumas imagens para a gente perceber que, de fato, a gente consegue entregar qualquer tipo de qualidade, né? Então, essa é a casa que a gente viu ali com a tecnologia BIM, né? Aqui a gente fala da nova planta, então a gente vai fazer um investimento aí grande nos próximo ano, na verdade, uma nova fábrica. Aqui a gente mostra as projeções, então hoje, de fato, a gente espera vender aí, chegar aí 1,4 bilhões em 2024, algumas projeções já passadas pela empresa. E aí fica aqui um pouco do meu sonho, né? Eu sonho um dia ir uma concessionária de casas Brasil ao Cubo e poder trocar minha casa modelo 2016 por uma modelo 2029, por exemplo, com seus respectivos itens de série. Então isso é muito legal, falar um pouco do sonho. Esse aqui é um videozinho de 1 minuto, vai passar um pouquinho,
mas acho que é interessante a gente visualizar, e aí eu finalizo a minha apresentação. Isso. Bom, gente, basicamente é isso, tá? Então, deixa eu só interromper aqui meu compartilhamento. Ricardo, Seguimos aqui. obrigado pela tua exposição. Gostei muito do teu sonho, persiga esse sonho de criar a concessionária de casas. Qual é o ano mesmo? 2030? É isso aí, não. A gente sonha um dia em fazer, eu poder pegar minha casa velha e botar lá numa concessionária e trocar e levar a nova. Por que Muito não vou bom, fazer muito isso? bom. Parabéns, Ricardo. Obrigado pela tua exposição maravilhosa. Valeu. Agora eu chamo para fazer a sua apresentação o Flávio Uchoa, especialista de novos negócios da Gerdau. Flávio, Bom por dia, favor. pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. Bom dia, Flávio. Tudo Seja bem, deixa eu bem-vindo. compartilhar minha tela. É um prazer estar aqui com vocês. Estão vendo? Estamos vendo. Opa. Então vamos lá. Gente, primeiro, meu nome é Flávio, sou engenheiro civil formado na Federal de Juiz de Fora. Sou mestrando também aqui da Poli da USP em inovação em construção civil. Trabalhei nas obras da Copa e das Olimpíadas no Rio. Depois fui empreender aqui no interior de São Paulo, com uma empresa com foco em sustentabilidade na engenharia. Fiquei 3 anos com essa empresa aberta. Eu e meu sócio resolvemos fechar, mas foi uma experiência fundamental, porque foi quando eu comecei a me aprofundar em startups da construção e do mercado imobiliário, as chamadas aí Construtex e Proptex. Na época tinha um pouco mais de 200, hoje a gente está com mais de 800 Construtex. Mas aí foi então que eu entrei na Gerdau há 2 anos atrás, para trabalhar com inovação aberta dentro da construção civil. E atualmente estou trabalhando como especialista em novos negócios na Gerdau Next. Gerdau Next é uma estrutura que foi criada no ano passado com o objetivo de diversificar o portfólio de negócios da empresa. E aí, antes da gente começar até a falar de Gerdau Next, eu vou trazer aqui um pouco da nossa jornada de transformação cultural na Gerdau. E é importante trazer isso primeiro, porque isso foi fundamental para a gente ter uma maturidade até para se conectar com a inovação. Então, lá em 2012, a gente criou a Estratégia do Futuro Gerdau, isso já pensando em modernização da cultura. E em 2014,
foi feita a Gerdau 2022, que trazia os imperativos do negócio e os atributos da cultura para o nosso futuro. E aí, ao passar dos anos, fomos colocando essa estratégia em prática, sendo que em 2017 a gente começou a atacar muito em transformação digital também. Em 2018 a gente lançou o nosso propósito de empoderar pessoas que constroem o futuro. Em 2019 criamos aí nossas teses de inovação. E em 2020 a Gerdau lançou a Gerdau Next, que é esse braço que eu comentei, com o objetivo de diversificar os negócios. Trazer aqui também, é importante trazer os princípios, passar rapidinho, mas o primeiro e mais importante é a segurança das pessoas, né? Esse é um princípio aqui que é intocável e a gente não abre mão disso. Mas um princípio também que vale comentar, que é muito importante até para a Gerdau Next, é esse aqui do lado, que é o aprender, desaprender e reaprender. Então, dentro da Gerdau Next, a gente está a todo momento buscando mercados, buscando empresas, a gente está sempre aprendendo, reaprendendo, desaprendendo, e isso é muito importante, tá? Outro princípio muito forte para essa parte de inovação é a diversidade. Então, é um princípio também de ter um ambiente diverso e inclusivo, e a gente entende já hoje que só assim a gente vai conseguir trazer as melhores oportunidades. Aí, já falando de Gerdau Next, como eu havia comentado, a Gerdau Next, o objetivo é diversificar o portfólio de negócio da empresa. A gente tem uma aspiração de buscar 20% da receita da Gerdau em novos negócios, e a gente tem como estratégia buscar isso através de intraempreendedorismo, M&As, joint ventures, conexão com startups, entre outras coisas. E em 2021 a gente definiu uma estratégia aí que a gente chama de 5+1, que são 5 temas principais, que é a construção civil, logística, reciclagem, energia renovável, materiais avançados. E o +1 a gente chama de soluções digitais, que permeia todos os outros temas, tá? E aí, dentro da Gerdau Next, a gente tem a Ventures Gerdau, que é a aceleradora de negócio da empresa, que tem o objetivo, através da inovação aberta, buscar novos negócios. Até antes de entrar na Ventures Gerdau, acho que vale comentar um pouco aqui também de inovação aberta. Então, quando a gente fala de inovação fechada, que é essa que eu estou mostrando, a gente possui ali uma base tecnológica interna que está estritamente buscando inovação para o core business. Isso, consequentemente, entrega novos produtos, novos serviços, sempre dentro daquele mercado específico daquela empresa. Quando a gente fala de Gerdau, a gente fala de aço para construção, por exemplo. E isso não está errado, mas por que a gente não pode aproveitar também todo o ecossistema externo para apoiar essa inovação que já acontece? E aí a gente vem para a inovação aberta, que traz não só essa base tecnológica interna, mas também uma base tecnológica externa. E aí é importante não só ter isso, mas uma mentalidade aberta também para novas oportunidades, porque isso abre um mar de possibilidades, como a criação de spin-offs, uma oferta de valor diferenciada para um cliente, um aumento da eficiência operacional, até a atuação de novos mercados. E aí, trazendo um pouquinho de exemplos de inovação aberta, a gente teve aqui o Gerdau Builders, foi um programa que a Gerdau fez junto com a Endeavor, e foi onde a gente conheceu aí o Ricardo e a Brasil ao Cubo, isso em 2019. A gente acelerou 9 na época, e a Brasil ao Cubo entrou como um novo modelo de negócio. E aí, com a Brasil ao Cubo, a gente buscou comprovar a proposta de valor da Brasil ao Cubo, que era o quê? Entrega de prazo em até obras 8 vezes mais rápido. E aí a gente conseguiu comprovar aí nesse hospital de Emboibirim, em São Paulo, e depois comprovou novamente no Independência. Teve mais um que foi o Santa Catarina, que o Ricardo mostrou, mas não está aqui na imagem, que a Gerdau também apoiou. Mas foi bem importante essa obra para o relacionamento com a Brasil ao Cubo. A gente viu que eles realmente conseguiram entregar 100 leitos em 35 dias. E a gente está falando aqui, o Ricardo fica bravo, porque muita gente fala que são obras de campanha, né, hospitais de campanhas, e não são obras de campanha, são obras permanentes e vão ficar como legado aí para a cidade de São Paulo, de Porto Alegre. Aqui o Ricardo já mostrou o vídeo, não vou precisar mostrar. E aí, em 2020, no ano passado,
a gente lançou um programa de aceleração da Ventures Gerdau, já dentro da Gerdau Next, com os desafios aí de aumento de produtividade no setor, digitalização, sustentabilidade e segurança na construção. Esse programa foi lançado em agosto do ano passado, mas a aceleração foi até agora, finalizou agora no primeiro semestre de 2021. A gente teve 236 empresas inscritas, a gente aprofundou em 40, levamos 15 para um pitch day, com tomadores de decisão e inclusive com a participação do Gustavo Werneck, nosso CEO, e a gente chegou em 5 empresas a serem aceleradas. A gente teve um apoio aí para oferecer para essas startups uma oferta customizada de valor. A gente trouxe parceiros como Autodesk, Terracota, Startse e Ace. E aí a gente escolheu essas 5, que foi a Dersalis, a Construflow, que o Pedro já comentou aí na palestra dele, a Docket, a CMC e a Orça Fácil. A gente fez 6 masterclass, esse slide está até um pouquinho desatualizado, mas a gente fez mais de 10 mentorias customizadas, as POCs já aconteceram, a gente conseguiu fazer provas de conceito com a nossa indústria, com nossos clientes, com nossos fornecedores, conseguimos testar com bastante gente e trouxemos um pessoal de peso também para poder apoiar os empreendedores. Então, a gente trouxe pessoas que tiveram sucesso aí nos seus negócios, pessoas que conseguem ajudar muito no modelo de negócio de cada empresa que participou. E agora, esse ano, a gente lançou um programa de aceleração nos Estados Unidos, as inscrições acabaram na semana passada, se não me engano. Em breve a gente vai ter mais informações sobre isso. Mas vale dizer que, pensando em inovação aberta, é importante que essa busca, esse envolvimento seja feito de forma ativa. Então, a Ventures Gerdau tem que ser um organismo vivo, hoje ela é um organismo vivo, com uma busca pelos ecossistemas, com quem está fazendo inovação, quem que está entregando valor para os seus clientes, e isso é muito importante para a inovação aberta. Pensando que há 4 anos atrás a gente tinha pouco mais de 200 Construtechs e hoje a gente tem mais de 800, então um ano se passa e muita coisa acontece e a gente tem que estar sempre perto e de olho. Não sei, acho que minha apresentação foi um pouquinho mais rápida, mas eu deixo aqui para quem quiser me adicionar aí no LinkedIn, deixo também aí um QR Code, fico aberto para oportunidades, para desenvolvimento de ações em conjunto. Agradeço a oportunidade, foi um prazer, viu, pessoal? Flávio, nós é que agradecemos a tua disponibilidade, parabéns aí pela palestra, onde tu pôde nos informar aí de todas essas ações que a indústria está fazendo, buscando uma sinergia junto com as empresas de construção civil, né? A indústria metalúrgica, no caso da Gerdau. Muito obrigado, Flávio. Na sequência, e a nossa última palestrante, eu convido a Rosane Bevilacqua, especialista em construção industrializada na Gerdau, para fazer a sua apresentação. Rosane, por favor. Obrigada, Paulo. Bom dia. É um enorme prazer estar falando com vocês aqui nesse fórum de gente tão distinta, né? Gente falando de Construtech, gente de construtora, o Flávio aqui falando um pouquinho sobre o braço de inovação da Gerdau, e eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre deixa eu só dividir minha tela aqui com vocês, sobre a questão da Gerdau, olhando mais para a área de negócios. Deixa eu contar aqui, vocês conseguem já enxergar a minha tela? Sim. Alô? Sim? Deixa eu colocar. Estamos enxergando, sim, Rosane. Perfeito. Então, perfeito. Acima aqui. Perfeito.
Então, eu vou falar um pouquinho, vou dar uma diminuída, inclusive, na minha apresentação, porque parte do que eu tenho para trazer aqui para vocês hoje já foi um pouco abordado tanto nas palestras do pessoal da Tec Verde, quanto do Ricardo aqui na Brasil ao Cubo, e o próprio Flávio já trouxe algumas coisas, né? Mas eu acho importante a gente sempre se colocar, né, onde é que a nossa construção civil, né, se encaixa aí no sentido de importância para a nossa tecnologia, né? Então, a construção civil no Brasil gera mais de 10 milhões de empregos, né, representa quase 10% do PIB do nosso país, né, um investimento aí de 648 bilhões, né, e paga 180 bilhões em impostos. Por que eu trago isso, né? Porque quando a gente olha para uma empresa, para um setor, né, da nossa economia tão importante, né, é sempre interessante a gente colocar isso na perspectiva do tempo, né? Então, esse gráfico aqui foi adaptado de um relatório da McKinsey e traz aqui a evolução da produtividade de diversos setores da economia, né? Então, olhando aqui principalmente para a grande pujança aqui, né, na parte da agricultura, né, que cresceu aí da década de 50 até 2010, 16 vezes, a gente vai descendo aqui para a indústria como um todo, né, na faixa de 8 vezes de melhora de produtividade, e vamos chegando lá embaixo na nossa construção civil, aqui nessa linha laranja, né, que se a gente for olhar aqui ao longo do tempo, especialmente da década de 80 para frente, a gente tem praticamente uma estagnação da produtividade desse setor, né? Então, é importante a gente enxergar o quanto, de fato, a construção civil, de maneira geral, é um setor ainda muito pouco digitalizado, né? E que tem aí um potencial enorme de melhoria de produtividade, né? E aí eu trago aqui uma provocação, né, para todos nós. Como seria se a indústria automotiva, né, produzisse os seus veículos fora das fábricas, né? Se os veículos fossem produzidos no canteiro, assim como as nossas obras hoje são produzidas, né? Então, essa seria a realidade, né? Um carro que hoje custa 30 mil dólares, custaria 300 mil. Ou seja, o quanto a nossa construção civil tem um potencial de trazer soluções off-site que podem escalar dentro desse contexto da construção civil e podem reduzir drasticamente o custo de produção que nós temos hoje para a execução das nossas obras. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? O que nós precisamos fazer, como é que nós podemos melhorar a produtividade e aumentar a competitividade, né, nesse nosso setor de construção civil, né? O caminho já tem sido indicado aí há algum tempo, né, que é transformar o canteiro de obras numa linha de montagem, né? A construção off-site a tecnologia hoje que tem o maior potencial de trazer, de fato, esses benefícios de escala com aumento de qualidade e uma potencial redução de custo da nossa construção, né? E aí é importante também a gente trazer um pouquinho desse conceito, né? O Ricardo já trouxe isso, mas o que de fato é construção off-site, né? Muito se fala, mas muita gente tem ainda uma percepção incorreta de qual é o conceito, né, da construção off-site. Então, se a gente for olhar o pé da letra aqui, né, é um processo construtivo que permite que uma edificação, ou parte dela, seja produzida fora do canteiro de obras, em um ambiente industrial, de forma paramétrica e racionalizada, né? Então, construção off-site não é simplesmente eu transferir o que eu faço na obra para dentro de uma fábrica da mesma maneira que a gente faz dentro do canteiro, né? Então, existem aí os conceitos de parametrização e racionalização que vão ser capazes aí, de fato, de dar esse salto de produtividade que a gente espera, né? Então, eu preciso ter necessariamente numa construção off-site uma montagem no canteiro simples e rápida, né? A alta qualidade dos sistemas, porque se eu tenho uma construção onde eu vou fazer uma montagem, né, eu preciso ter todos os sistemas extremamente precisos e de alta qualidade, para que a gente não tenha que fazer adaptações em obra, né? E a consequência maior disso é um impacto brutal na redução dos prazos de obra, né?
E aqui eu trago também uma outra diferenciação de conceito que é importante que a gente entenda, né? A construção modular, ela não precisa ser necessariamente a construção modular volumétrica, né? Eu tenho basicamente 2 grandes grupos de construção modular, né? Quando eu vou trabalhar com painéis, né, que é a construção modular 2D ou painelizada, né, que também já é capaz de trazer grandes benefícios aí para a construção, e tenho a construção modular volumétrica, que é os cases aqui, principalmente, que o Ricardo apresentou, e a gente vai falar um pouquinho mais deles à frente, né. Aqui um exemplo prático, né, então, eu tenho aqui uma obra, por exemplo, né, com uma estrutura metálica que foi toda produzida em fábrica, né, e só montada aí no canteiro, né, e todos os sistemas restantes aí panelizados, então, fachadas prontas, todos os kits elétricos e hidráulicos, isso também é uma construção off-site, né, ao passo que eu também posso ter a construção off-site aqui, volumétrica, né, essa foto, inclusive, uma foto lá da fábrica da Brasil ao Cubo, né, onde eu vou construir esses módulos praticamente que inteiramente dentro da fábrica, né, e vou fazer simplesmente a acoplagem deles no canteiro. É óbvio que quando a gente está falando aqui de construção modular volumétrica, a gente, em geral, tem um impacto de redução de prazos ainda maior do que na panelizada, mas ainda assim são construções off-site e que têm um potencial de trazer muitas vantagens aí para a construção, né? E onde é que entra, né, a estrutura, né, dentro a estrutura desse tipo de construção, dentro desse ecossistema da construção industrializada, né? A gente tem aqui as fachadas, as fundações, os sistemas prediais, as lajes e as vedações internas, que é o que a gente chama aqui de subsistema. Todos eles precisam ser perfeitamente conectados nessa estrutura, né, que precisa estar apta para receber esses subsistemas que também são industrializados. Então, a estrutura é a parte fundamental aí de uma edificação quando a gente trata de uma obra industrializada, porque ela precisa ter o nível de industrialização e de precisão tal que ela tenha a capacidade de receber esse subsistema sem que a gente precise fazer adaptações aí no ambiente de obra, né? Então, hoje, quando eu olho para uma estrutura metálica, né, para uma estrutura em aço, ela é o tipo de chassi, o tipo de estrutura que melhor conversa com esses sistemas industrializados, né? Então, aqui eu trago um exemplo, né, de como a gente faz o desenvolvimento, né, dessa estrutura metálica em ambiente computacional, né, no modelo em BIM. Eu tenho uma fabricação que ela é feita off-site, seja dentro de uma fábrica de estruturas metálicas, seja dentro de um ambiente de uma empresa de construção modular, né, e vou ter uma montagem extremamente simples, né, em geral, parafusada dentro dessa obra, né. Quando eu olho para a construção modular, da mesma forma, né, eu tenho o desenvolvimento do chassi aqui todo em BIM, tenho uma fabricação também off-site, mas dentro dessa fabricação aqui, quando a gente olha para a construção modular volumétrica, eu já vou embutir, se não todos, mas grande parte dos subsistemas que vão entrar aqui na composição dessa obra, e tem uma montagem ainda mais simples e mais rápida na obra, que é o que a gente chama de acoplagem, né? E a pergunta é, por que eu vou adotar, né? Por que eu deveria adotar, por que eu deveria pensar, né, em considerar um chassi em estrutura metálica para minha obra, né? Então, aqui alguns benefícios que a gente consegue obter com a utilização das estruturas em aço nesse conceito de construção industrializada. A primeira deles é a produção off-site, né? Eu não dependo aí das condições climáticas para executar a minha obra, né? Eu consigo ter uma redução muito importante no prazo de obras e, consequentemente, a redução do ciclo dos empreendimentos, né? Então, eu consigo ter os meus recebimentos muito antes. Isso é particularmente importante em obras comerciais, né? Onde a gente tem uma antecipação aí dos recebíveis. Eu começo a gerar lucro na minha edificação muito antes do que na construção convencional. Eu tenho um tipo de material que é extremamente fácil de se conectar com outros materiais, né? Então, a gente trabalha aqui no Brasil, em particular, com maestria a questão das estruturas mistas e híbridas, né? Então, as estruturas metálicas trabalhando junto com o concreto, junto com a madeira, né? Junto com outros sistemas metálicos também, para que a gente tenha uma composição otimizada. Tenho peças que são extremamente leves, né, e fáceis de se transportar e de se manusear, tanto em ambientes de fábrica, quanto também nas obras,
né? E tem toda a questão de sustentabilidade e de desempenho, né? Existe uma redução muito importante aí, né, no consumo de materiais e no desperdício de materiais quando a gente consegue trabalhar em ambientes de obra, né? E o desempenho desses sistemas, principalmente quando a gente olha aí para sistemas de fachada, sistemas de laje, eles são, de fato, muito interessantes e completamente, atendem completamente a todas as normativas que nós temos aqui no nosso país. E eu vou finalizar aqui a minha apresentação com um pequeno vídeo aqui da Gerdau, falando sobre a obra do Hospital do Emil Boimirim, que foi feita junto aqui com a Brasil ao Cubo, e fico à disposição. Então, aqui a gente pode observar, né, o nível de qualidade que uma construção modular é capaz de trazer, né? Eu não preciso necessariamente ter um aspecto, não preciso abandonar os aspectos arquitetônicos quando eu vou utilizar esse tipo de construção, né? Mas é óbvio que a gente precisa, de fato, trabalhar com muito mais critério na parte de projeto, para que a gente não tenha necessidade de nenhum tipo de adaptação, né, no ambiente de canteiro de obras, né? Então, um projeto muito bem definido, né, um projeto muito bem detalhado, garante aí que a gente consiga trabalhar com esses prazos de execução tão menores, né, do que nas construções tradicionais. Convido aqui vocês a entrarem no nosso site da Gerdau. Lá nós temos muitos catálogos, manuais, artigos, trazendo informação aí sobre a construção industrializada, e aqui no meu caso, em particular, sobre a construção em aço. E deixo aqui os meus contatos e fico junto com o Flávio aqui à disposição, em nome do time da Gerdau, mais uma vez. Muito obrigada. Rosane, obrigado pela brilhante apresentação, pela clareza com que tu nos mostrou as diferenças de projetos. Muito obrigado mesmo. E ainda temos 20 minutos para abrir a palavra para os participantes que tiverem alguma pergunta, algum esclarecimento que queiram fazer aos palestrantes. Levantou a mão Ricardo Machado. Ricardo Pigato. Isso. Pigato. Bom dia, Ricardo. Pode fazer a tua pergunta ao palestrante. Obrigado, Paulo. Só uma perguntinha rápida. Pode ser a escolha entre ali, mas acredito que seja mais o Ricardo da Brasil ao Cubo ou a Rosane. Eu vejo que é natural que a economia de escala é muito importante na construção em estruturas metálicas. Mas vocês acham que nós já estamos num patamar de small scale de estruturas metálicas no Brasil, onde a gente possa fazer pequenos prédios em terrenos estreitos, em áreas mais conflagradas e mais de difícil construção? Porque eu só vi aqui apresentações de grandes projetos e de grandes estruturas. Fica essa pergunta. Obrigado, Paulo. Bom, vamos lá, deixa eu só falar algumas palavrinhas aqui, depois a Rosane pode complementar. Realmente, uma das deficiências ou uma parte de ponto negativo da construção off-site volumétrica é que tu não pode fazer qualquer tipo de obra em qualquer terreno. Realmente, tu vai ter que aí pensar em toda a estratégia de logística para que tu possa chegar com as obras. Está com uma estrutura agora, em termos de planejamento estratégico montado, o primeiro prédio de 15 andares na cidade de São Paulo, vai ter uma particularidade muito grande por causa do terreno também, questão de acesso, tem questão de logística, questão de ser um terreno estreito, mas tudo isso precisa ser mapeado e planejado muito bem antes. Mas a gente não acredita que um bom planejamento pode tirar toda essa dificuldade. Eu acho que eu posso só complementar um pouquinho mais aqui. Eu acho que um dos grandes mercados potenciais, quando a gente olha para essa questão da construção industrializada, e em particular quando a gente está tratando da construção modular, são exatamente essas edificações, né, que elas não têm a possibilidade de um terreno muito grande, né? Você tem aí uma dificuldade logística grande. Em geral, são terrenos também num posicionamento mais privilegiado, né, onde você consegue agregar um pouco mais de valor na venda do metro quadrado.
E hoje já tem várias empresas desenvolvendo sistemas específicos tratando dessa questão da construção modular multipavimentos. Então, é claro que a gente tem um desafio adicional aí, né, que é principalmente a questão da estabilidade vertical do conjunto, né? Então, tomar um pouco de cuidado aí, principalmente na execução dos núcleos, né, dos cores, que vão ser responsáveis aí pela estabilidade da edificação, mas muita coisa dá para fazer de forma muito paramétrica. Então, assim, a gente enxerga, e lá fora isso já é uma realidade, antes até do que aqui no Brasil, que esse pode ser um mercado potencial muito interessante para esse tipo de aplicação de tecnologia. Eu não tenho dúvida. Obrigado, José. Satisfeito, Ricardo? Perfeito, muito obrigado. Doutor Ponte. Só me congratular aí com as belíssimas exposições, e parece que dessa vez a estrutura metálica veio para ter uma participação importante. Eu me lembro que aqui em Porto Alegre foi feito o edifício mais alto que existe hoje, que foi uma estrutura metálica há uns 30 anos atrás. A gente imaginava que ia vingar, mas acabou também não crescendo muito. O problema que remanesce para consolidar essa tendência é o preço. De forma, Paulo, que eu deixaria, não para uma resposta agora, certamente, mas uma reflexão sobre essa questão de custo em relação às estruturas tradicionais. Sabemos da grande vantagem do prazo, que é fundamental muitas vezes, mas sempre está ligada ao custo, que eu acho que é talvez um ponto que seria bom a gente ter alguma informação adicional. E meus parabéns, quero que agradeça lá ao Gerdau, começamos com o pedido a ele, que passou ao fim e acabou resultando nesse painel maravilhoso que o Romano também bolou junto, que indica um caminho muito bom para a nossa entidade. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, doutor Ponte. Alguns dos palestrantes poderiam nos ajudar, talvez esclarecer ou nos dar algum parâmetro, mesmo que aproximado, com relação a essa indagação do doutor Ponte. O custo já se tornou competitivo? Ou ele Paulo, essa questão do custo, ela é uma questão que sempre aparece na mesa, né? E o que a gente tem a percepção, e talvez aí os outros palestrantes possam colaborar aí também com as suas percepções, é que muitas vezes a gente não faz a conta completa, né? Quer dizer, quando eu olho num comparativo, né, custo de uma estrutura metálica versus o custo de uma estrutura em quaisquer outros sistemas tradicionais, né, muito provavelmente o custo, né, de instalação de uma estrutura metálica ele vai ser mais elevado do que uma construção convencional. Agora, quando a gente olha para esses outros benefícios que podem entrar e precisam entrar nessa conta, né? Se eu utilizar uma estrutura metálica mais uma fachada leve e uma laje leve, o quanto eu vou conseguir reduzir, né, de carga na minha fundação? O quanto vai simplificar a minha fundação? Qual vai ser a vantagem que a gente vai ter aí de facilidade de manutenção ao longo da vida útil dessa edificação, né? Se ela for uma edificação comercial, quanto tempo antes eu vou começar a antecipar os meus recebíveis em relação a uma construção convencional, né? O quanto essa redução de prazo é capaz de me dar uma antecipação desses recebimentos, né? Então, eu acho que a gente ainda precisa amadurecer um pouquinho mais, né? Todos esses fatores que entram aí na composição efetiva do custo de uma edificação. Com certeza. A conta ela é complexa, né? E tem que levar em consideração todos esses efeitos, evidentemente. Ponte, quer fazer alguma colocação? Não, só reforçar meus agradecimentos. Obrigado, Paulo. Deus parabéns pela condução. Mais alguém? Cláudio aqui. Cláudio. Eu queria até complementar o que a Rosane falou. Quanto mais alguns sistemas complexos a gente vai inserindo dentro da construção, essa conta começa a ficar mais complexa, né? Então, desde já eu deixo essa provocação aí a Gerdau, tanto a Rosane quanto ao Flávio, de repente o próprio Ricardo aí através da Brasil ao Cubo, que pudesse aí provocar o setor, até para instruir melhor o setor dentro desses, como fazer esses cálculos e como tirar do máximo isso, né? Então,
Eu acho que a sociedade de engenharia ela tem um papel fundamental nesse processo, assim como o Sinduscom. Então, enfim, deixo essa provocação aqui a Gerdau, tanto a Gerdau e a Ventures aí, que nos provoquem e se coloquem à disposição para a gente seguir desmistificando alguns estudos e deixando eles menos complexos. Paulo? Sim, Pedro. Tá, não, só complementando até o que o Cláudio falou, tem um aspecto que também eu acho que é importante, a gente tem tentado viabilizar alguns projetos com a questão da estrutura metálica, porque tem, principalmente aqui no Sul, a gente tem um componente bastante nefasto, e daí eu acho que a estrutura metálica passa a ser um grande aliado, que se chama Ministério do Trabalho, né? Então, a partir do instante que a gente consegue fazer as obras mais rápidas, num processo mais industrializado, a gente não... dá para mitigar um pouco a alegria dos fiscais sem critérios daqui, né, pela questão de que a gente consegue ter um processo mais industrializado, mais rápido, com menos inserção de mão de obra no canteiro, né? Então, tem esse componente também no que diz respeito à questão da segurança do trabalho, que é algo intangível, mas que a gente sofre na carne essa realidade pela falta de critérios da fiscalização, né? E também uma outra vertente que eu gostaria de colocar é que, assim como a estrutura metálica, a gente já está desenvolvendo alguns projetos em São Paulo com a questão da madeira engenheirada, né? Então, que a gente tem feito estruturas de madeira, né, que é algo que hoje, principalmente acho que na Alemanha, já está muito comum. Aqui no Brasil, a gente está ensaiando aí os primeiros projetos, estamos fazendo diversos estudos, mas eu acho que é um tema que já fica uma provocação aí, que, assim como a estrutura metálica, a estrutura de madeira engenheirada, acho que logo, logo vai estar batendo a nossa porta aqui. Sim, Pedro. Eu tomei conhecimento também que o Canadá está muito desenvolvido nessa parte de estrutura de madeira, né, de reflorestamento. Eu acho que isso certamente será objeto da gente ter um novo debate aí sobre esse tema. Romano levantou a mão. Bom, em primeiro lugar, Paulo, parabéns pela condução, parabéns aos nossos palestrantes, né? Bela live, bela palestra. Eu queria dizer que, em nome da Sociedade de Engenharia, nós aceitamos o desafio proposto e, desde já, né, vamos interagir com todos os nossos, as nossas empresas aqui, o Sinduscom, com o Cláudio, e vamos tentar produzir uma live, então, nesse sentido, de poder otimizar esses sistemas novos que estão sendo colocados à disposição no mercado. De minha parte, então, está aceito o desafio e vamos em frente, que é o que nos interessa. Muito bem, então estamos quase no horário, vou partir para fazer o encerramento. Gostaria de agradecer muito aos nossos palestrantes, foi brilhantes palestras, temas instigantes. Eu que participei de algum movimento de inovação em construção lá no passado, fico impressionado com o que a digitalização e a informática proporcionaram de ganho para a engenharia. Lá no passado, isso não seria possível, a gente realmente ter grande sucesso, porque a gente não tinha ainda essa área de informática. Vejo o benefício que o BIM traz no desenvolvimento, principalmente, né, nas tecnologias que usam 3D. Como engenheiro antigo, fico muito bem impressionado e muito animado com o futuro da construção civil. E acho que a Sergs está de parabéns, que a Sergs, que usa como refrão colocar a engenharia a serviços do bem comum, hoje conseguiu acertar na mosca dentro desse objetivo.
Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Corsan e o CREA. E muito obrigado a todos e consideramos, então, a nossa live encerrada. Um bom dia a todos. Tchau, Pedro. Valeu, tchau, tchau. Bom dia. Obrigado. Obrigado.